Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Hoje vamos pegar, já pega aí a sua Bíblia. Shalom, a paz seja convosco. Minha gente, você vai pegar Êxodo, tá? Lá no 34, versículo 29 ao 35. Tá? Você vai pegar Êxodo, depois já vai marcar na sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 13, do versículo 44 a 46. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso bom Jesus, pelo seu sacratíssimo coração, olha por nós, Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Trindade, acolhe o teu povo, misericórdia e bondade. Senhor, tende piedade de nós. Vem, Espírito Santo, e renove em mim a chama do teu amor. Enche-me de fé, Senhor, enche-nos de fé. E revela-nos com a tua luz todos os nossos pecados e traumas. Liberta-nos, Espírito Santo de Deus, e faz de nós uma nova criatura. Santifica-nos o nosso espírito e almas, renovando-nos também todo o nosso ser, emoções, mentes, ouvidos, olhos, lábios e atos. Capacita-nos a viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua profundidade. E agora, Santo Espírito, dá-me os teus dons, para que eu possa melhor servir o reino de Deus, amando indistintamente todos os meus irmãos. Mas, acima de tudo, derrama o dom do louvor, para que em tudo e por tudo eu glorifique o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arcanjo Miguel, combate por nós. Santa Virgem de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Todos os anjos e santos do Senhor intercedam por nós, pelo povo de Deus. Vamos então para a palavra do Senhor. Jesus nos disse que é preciso fazer de tudo, até o impossível, para alcançarmos a salvação. Comprar aquele tesouro ou aquela pérola rara. Leitura do livro do Êxodo. Você pegou a sua Bíblia no capítulo 34? Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as tábuas da aliança, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Arão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar. Então Moisés os chamou, e tanto a Arão como os chefes da comunidade foram para junto dele. E depois que Elias falou, todos os filhos de Israel também se aproximaram dele. E Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido do Senhor no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Todas as vezes que Moisés se apresentava ao Senhor para falar com ele, retirava o véu até a hora de sair. Depois saía e dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. E eles viam a pele do rosto de Moisés resplandecer, mas ele voltava a cobrir o rosto com o véu, até o momento em que entrava para falar com o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bora para a explicação na Bíblia. Lembrando que o nosso estudo é dividido em 3 partes. Leitura da liturgia, da palavra. Segunda parte, leitura na Bíblia, tá? Naquela Bíblia que é a mais fidedigna da Torá. Depois, catecismo, tá, minha gente? Para você poder constatar, tá? A grande, não é nem grande, né? Mas para você constatar que tudo que há na Bíblia, tá? O catecismo segue, é o que mais segue, na minha opinião, mais fidedignamente também, tá? Então, minha gente, só tem do 33 ao 35, a passagem é do 29 ao 35, anterior não tem. Então, eu vou falar aqui, temos o véu que Moisés colocou sobre a sua face, era como os limites postos ao redor do Monte Sinai, como o véu que pendia entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e como a mão do Senhor colocada sobre a fenda na rocha, onde Moisés estava oculto. Todas eram provisões graciosas para proteger as pessoas de uma exposição casual e mortal à glória de Deus. O brilho, a sua face resplandecia, e o véu demonstrava o sucesso da intercessão de Moisés. O Senhor tinha concordado
em ir com os israelitas de um modo tão gracioso que eles poderiam seguramente ver a sua glória entre eles, a despeito de sua arrogante debilidade. Então, minha gente, né, podemos ver que a passagem descreveu aí o rosto de Moisés, né, após ele descer do Monte Sinai, estava tomado, né, pelo poder de Deus, né, pela glória de Deus, e este foi o resultado desta conversa que ele teve, né, e os israelitas ficaram impressionados com esse brilho que saía dele, né, e aí ele começou a usar este véu. E este véu, ele usava só quando ia falar com os israelitas, minha gente, né? E ele retirava quando ia falar com Deus. Porém, essa passagem é interpretada como uma metáfora para a glória de Cristo, né? Que supera a glória da lei mosaica e é acessível a todos os crentes, né? Os fiéis, através do Espírito Santo. Depois temos a descida de Moisés, né? Após passar tempo na presença de Deus, ele desceu, né? Com as tábuas e com seu rosto irradiando luz, né? Depois, o impacto nos israelitas, o brilho, né? Causou medo, temor, né? Nos israelitas que ficaram perplexos, minha gente, né? Depois, o véu. Para lidar com a reação do povo, Moisés começa a usar um véu, né? Para falar com eles. Porém, ele retira quando ele fala com Deus, né? Depois, a interpretação no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 ao 18, usa essa passagem para contrastar a glória passageira da lei de Moisés, né? A lei mosaica, com a glória eterna de Cristo, que é revelada aos crentes pelo Espírito Santo. E a glória da nova aliança. Paulo argumenta que a glória da antiga aliança era temporária e destinada a desaparecer, enquanto a glória da nova aliança, através de Cristo, é permanente e transformadora. O véu como símbolo. O véu, segundo Paulo, simboliza o véu que impede os judeus de verem a verdade sobre Jesus e o cumprimento da lei. A importância da fé em Jesus. A passagem em Êxodo, juntamente com a interpretação de Paulo, enfatiza que a verdadeira glória e transformação vem através da fé em Cristo, que remove o véu e nos permite contemplar a glória de Deus. Lembrando, nada da gente, tá? Tudo vem de Deus que é bom, nada do que é bom vem da gente não, vem de Deus, glória a Deus. Bora para a segunda leitura, no caso, o Evangelho, né? Hoje estou usando Deus Conosco, vou usar Deus Conosco até o final do mês, minha gente. Mas eu falei para vocês, né? Ontem até brinquei que a gente gosta de diversificar. Porém, Deus Conosco, a liturgia diária é só a mesma coisa, tá, gente? Tava só brincando mesmo. Então, depois, vamos para a segunda leitura. Mateus, pegou lá sua Bíblia, minha gente? Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o meu Pai me revelou. João 15, versículo 15 também. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Pega lá, capítulo 13, no versículo 44, 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, certa vez eu tive um sonho como este, numa sequência de sonhos. E havia, sim, um tesouro, mas esse tesouro era a cruz de Jesus crucificado em ouro. E no sonho, quando eu vi aquilo, né, ela estava caído numa casinha, toda para um lado, como se o vento tivesse batido. Eu perguntei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu leve essa cruz? O Senhor quer que eu deixe essa cruz? Mas o Senhor não gosta de ouro. Gente, eu era muito novinho. Mas o Senhor não gosta de ouro. Como é que eu vou andar com ouro para cima e para baixo, se o Senhor não gosta de ouro? Então eu deixei a cruz, minha gente, né? E a cruz parecia um terço, tinha aquelas bolinhas atrás, muito grande, muito bonita a cruz com Jesus crucificado. Foi um sonho inesquecível, né? Assim como os outros também foram. Então vamos para a explicação lá de Mateus, né, minha gente? É Mateus? Vamos ver aqui. Mateus 13. Então lá em Mateus 3 diz o seguinte, lá no versículo 44. Nós paramos até no 43, se não me engano, na última leitura. Então lá no 44 e 46, essas parábolas ensinam
que o reino do céu é tão valioso que os sábios estão dispostos a sacrificar qualquer coisa a fim de alcançá-lo. Depois lá do 47 ao 50, aqui tem o 46, eu vou ler igual. A parábola da rede assemelha-se bem de perto à parábola do trigo e do joio. Ela descreve o julgamento final. Não é a nossa, né, minha gente? No qual os justos são separados daqueles que rejeitam o Senhor. Isso daqui a gente já falou, acho que uns 2 ou 3 dias anteriores, né? Do bolo, do trigo do trigo, né? Que aí ele vai misturar. E hoje a parábola é do reino do céu, do tesouro, tá? Então, primeira leitura tivemos quando Moisés desceu. Quando Moisés desceu, todo glorificado, todo brilhoso, todo iluminado, né? Depois temos essa segunda leitura. Então agora vamos para a reflexão. A reflexão principal hoje diz o seguinte, eu vou usar a reflexão, eu gostaria era de falar realmente a minha opinião, mas, como eu falei para vocês, a palavra aqui tem que ser nua e crua em relação a este tema aqui. Mas, bora que bora, minha gente. Quartou. A palavra dos ouvidos ao coração. O reino dos céus nos é apresentado por Jesus como um tesouro escondido e como uma pérola preciosa. Alguém que os encontra faz de tudo para possuí-los. Tesouro e pérolas são preciosidades que ninguém quer perder. Assim é o reino de Deus precioso. Se o encontrarmos, precisamos valorizá-lo. Vivendo os valores do reino, aprendemos que ele é presente de Deus para nos fazer felizes, para nos realizar como pessoas, para gerar harmonia e entendimento entre nós, convivendo em comunidade, para nos fazer família de Deus. Deus nos comunica seu reino de diversas maneiras, e em todas elas ele coloca sua ternura e seu amor, para que possamos experimentar, sentir e viver seu valor. Assim seja nosso ser bom Jesus, que possamos ter a capacidade de viver em comunhão, com alegria, com harmonia entre os irmãos, sendo verdadeiros, sempre sendo verdadeiros, honestos, sinceros, né? Colaboradores para o vosso reino, Pai. Então, meus amigos, esta é a palavra do dia de hoje. Amanhã é quarta-feira. Hoje é terça para mim, né? Então eu sempre gravo um dia antes, mas amanhã é quinta-feira, já quase final de semana chegando, tá, minha gente? Então, shalom, shalom, que a paz seja convosco, meu irmão e minha irmã, né? Que Deus possa abençoar essa leitura para que ela fique em nossa mente e os nossos corações. Amém.